estão indo às bolsas comprar, investir. Quem investiu na Petrobras, coitado, está chateado, mas quem sabe melhora depois. Então, não faz muito sentido você pegar o patrimônio pessoal. Mas existem algumas sociedades anônimas fechadas, familiares. Não é a sociedade anônima... Eu nem contei muito direito isso aqui, não. Contaste tempo? Alguém contou o meu tempo? Não, né? Tá. Vamos dizer que falta 20 minutos. Então, a sociedade anônima fechada nem deveria escolher esse tipo societário, e sim escolher a limitada. Por quê? Porque é uma série de gastos com publicações, balanços, etc. É muito complexa toda a regulamentação da sociedade anônima, mas ainda existem sociedades anônimas fechadas, familiares, em que não pode ingressar qualquer sócio, que não tem suas ações no mercado de bolsas, de balcão, e está previsto na lei, e aí a gente já pode, nesse caso das fechadas, já cabe raciocinar em termos de desconsideração da personalidade jurídica. Nas abertas, é bem mais complicado. Tá? Por exemplo, um caso que teve aqui muito tempo, Diários Associados, era uma SA fechada. Alguém lembra de execução do Diários Associados, daqueles... Como era o nome? Era Província do Pará. Aí chegava até no Chateaubriand, que já morreu há muito tempo. Mas a gente teve muita execução aqui, a pés de todos os lados. E umas pessoas que nunca imaginaram que acabaram sendo responsabilizadas, que eram dirigentes da Província do Pará, aqui em Belém. Bom, acionista controlador. No acionista controlador de uma sociedade anônima, ele pode agir com abuso de poder, e ele agindo com abuso de poder, na forma dos 116 e 117 da Lei de SA, isso aí dá para a gente falar um dia inteiro, mas nós não vamos falar, aí ele pode ser responsabilizado. Mas vejam, ele vai estar sendo responsabilizado por abuso de poder, por má gestão, e não por desconsideração. E se o juiz quiser responsabilizá-lo por abuso de poder ou má gestão, ele vai ter que instruir o processo nesse sentido. Então, o papel aqui é do advogado, que vai ter que dizer, olha, esse controlador aqui agiu com má gestão desde a inicial, e ele tem que ser responsabilizado, e ele tem que integrar a lide, tem que ter todo um processo de conhecimento já envolvendo ele, porque lá atrás, na execução, provar má gestão não dá. E desconsiderar a personalidade jurídica não é o caso, é equivocado, é errado, porque não é a pessoa jurídica não foi a pessoa jurídica que ele desviou, ele que se desviou dos seus deveres de administrador e responde por culpa, e essa culpa tem que estar provada. Cooperativas, artigo 1095, parágrafos 1º e 2º, claro que a lei 5474, uma coisa assim, continua em vigor, mas o Código veio e disse que podem existir cooperados com responsabilidade limitada e outros com responsabilidade ilimitada. Portanto, tem que se ir ao contrato social daquela cooperativa e não precisa desconsiderar, basta pegar os sócios que têm responsabilidade ilimitada, que são responsáveis. A EIRELI, a empresa individual de responsabilidade limitada, é uma pessoa jurídica com um único sócio, é o único caso de sociedade de pessoa jurídica unipessoal no direito brasileiro, artigo 980-A do Código Civil, tem o patrimônio pessoal e tem o patrimônio de afetação do empresário individual. Esse patrimônio de afetação é o patrimônio da EIRELI, e é ele que responde pelas dívidas perante os credores. Então, esse caso aqui também é preciso usar a desconsideração, porque existe uma pessoa jurídica envolvida e há uma limitação a esse patrimônio de afetação. É claro que a lei tem uma regra dizendo que esse patrimônio de afetação não pode ser menor do que tanto, mas, como eu disse, essas regras não são muito observadas. Outra coisa que é muito relevante, se for um grupo econômico, não vamos falar em desconsideração da personalidade jurídica, porque não precisa. Porque a lei já desconsiderou. Está aqui, o artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, ele já é a aplicação da desconsideração, sem estar falando em desconsideração, sempre que uma ou mais empresas tendo personalidade jurídica própria estiverem sob... Olha, a amplitude do grupo na CLT, e eu sou
entendo que essa amplitude, esse artigo, para mim, ele é perfeito. Estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo um grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis à empresa principal e cada uma das subordinadas. O grupo como empregador único. E aqui eu continuo defendendo o seguinte: se uma empresa estiver na relação processual, aí, Henrique, isso aí é bom discutir, talvez, se uma estiver, estão todas. E eu posso, na execução, condenar o grupo como um todo. Eu não vou desconsiderar a personalidade jurídica. Desde o início, eu já tento... É claro que o juiz ele deve facilitar a sua vida para a hora da execução. Então, ele já tem que deixar claro na sentença que é um grupo econômico. O advogado também tem que ajudar, né? Que o problema é que, às vezes, os advogados não ajudam, mas eles precisam ajudar. Porque, se ele entrar com ação contra o grupo econômico, é bem mais fácil para o juiz, aplica isso aqui e pronto. Para mim, quando chega lá na execução, se ele só tiver entrado contra uma empresa, mas o juiz tiver na instrução e tiver várias outras possibilidades de prova que a gente tem, próprios contratos sociais das várias empresas grupadas, o advogado dizer, na hora da execução, olha, o que está acontecendo é que eles estão transferindo os bens dessa empresa do grupo para essa outra, para não ter nenhum dessa daqui para a gente pegar, para poder executar essa decisão. Então, nesses casos, eu acho que nós temos que nos ater ao artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. Ele já desconsidera. Ele já diz que o grupo é o empregador único. Aí vem a história, mas aí aquela empresa não foi citada. Como não? É um grupo, é uma empresa só. Se a mãe foi citada, as filhas todas sabem. Não existe isso. Então, essa é a justificativa, e ela sempre me pareceu perfeitamente defensável. Como que eu vou dizer que a empresa controladora não sabe que a controlada está aqui na Justiça do Trabalho, tendo que responder por uma obrigação trabalhista? Então, cada vez mais, a gente tem que, Então, a interpretação de grupos, eu defendo a corrente ampla, que diz, Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena, Maurício Godinho, qualquer unidade de interesse, perda de independência, se as decisões são tomadas no interesse do lucro do conjunto, é grupo, aplica o artigo 2º, parágrafo 2º, não há necessidade de desconsiderar, porque a lei já desconsidera. A lei já lá atrás foi o legislador, em 1943, esse é um dos casos típicos de desconsideração da personalidade jurídica. Por que, então... Bom, aí nós esgotamos as possibilidades da gente responsabilizar diretamente pelas normas do Código Civil e outras normas esparsas, esgotamos a possibilidade de grupos econômicos que está previsto na CLT. Quanto a grupo econômico, eu não tenho nenhuma preocupação, a CLT tem previsão. É o mais tranquilo, é o mais tranquilo. E a responsabilidade nos grupos econômicos, tanto que a minha tese de doutoramento é sobre a responsabilidade nos grupos, ela é muito mais, vamos dizer, mais fácil de você construir do que você fazer uma desconsideração no caso de uma empresa em relação aos seus sócios. Tanto que, durante muitos anos, nós não conseguíamos fazer isso, nem quando havia uma simulação provada, diziam que não. Mesmo tendo simulação, tem uma pessoa jurídica no meio, então a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a dos sócios e o juiz não podia fazer nada. Bom, o que o Magano diz em relação à personalidade jurídica é que, basicamente, e o Fábio Conter-Comparato trata muito bem, ele diz que a limitação de responsabilidade, que é uma consequência da criação da pessoa jurídica, ela foi criada pelo direito para fins nobres, para movimentar o comércio, para permitir que o comerciante ele pudesse atuar sem ter seus bens pessoais
respondendo por dívidas, mas que, evidentemente, ela não pode ser prestigiada quando ela é utilizada para fraudes, para simulações, para qualquer tipo de desvio de função. A função da pessoa jurídica não é permitir que os sócios não paguem suas dívidas nunca. Não é essa a função. Não é permitir que eles simulem que a sociedade está falindo e eles possam continuar indo para a Europa e ter não sei quantos mil carros, etc. e tal, como a gente vê. Não é para isso. Depois, quando a gente vai lá e pega o carro, eles não gostam. Meu carro, né? Meu carro não é da sociedade. Então, não é para isso. Então, se eles... É como... A gente só pensa assim, a pessoa... O bebê que nasce, ele tem personalidade depois que ele tem a certidão de nascimento, né? Com certidão de nascimento, sou cidadão. É também... Tanto a personalidade da pessoa física quanto da pessoa jurídica são criações do direito para a imputação de deveres, responsabilidades, etc., etc., ou limitação deles. Então, quando se usa a autonomia desviando a função para encobrir uma realidade subjacente que não é albergada, protegida pelo direito, como uma simulação, uma fraude, que nem precisaria de desconsideração, porque fraude corrompe, simulação, e tudo já poderia ser resolvido só nesses termos, mas nosso direito, durante muitos anos, o artigo 20 do Código Civil anterior, que separava, então ficou nas famílias da Civil Law, realmente a desconsideração é usada dessa forma indevida, até para evitar que simulações e fraudes alcancem seus resultados. A verdadeira desconsideração é a que ocorre quando há um desvio de função da pessoa jurídica sem que tenha havido uma fraude ou uma simulação necessariamente. Qualquer desvio de função que também é a maior parte dos casos, abuso de direito. Por que eu digo a maior parte dos casos? Porque existem casos em que se desconsidera a personalidade jurídica em benefício da sociedade. Existem súmulas do STJ que dizem que o sócio pode retomar para uso próprio um bem que é da sociedade. E a desconsideração daí é em favor. Tem desconsideração da personalidade jurídica para atribuir nacionalidade a determinadas empresas. Por exemplo, na época da guerra, as sociedades que tinham, da Primeira e Segunda Guerra, que tinham entre seus sócios japoneses, alemães, elas foram expropriadas pelo direito brasileiro, pelo governo brasileiro, porque não considerou a pessoa jurídica que tinha sido constituída sob as leis brasileiras, e sim a pessoa física dos sócios, a sua nacionalidade, dizendo que isso podia criar riscos para o país. Bom, então, é o exame do caso concreto, é a equidade que vai dizer isso. O que eu chamo de desconsideração própria lá em cima, subestimar os efeitos em caso concreto. Não é despersonalizar, é só desconsiderar a personalidade no caso concreto, a fim de impedir que simulações e fraudes alcancem suas finalidades. Essa é a desconsideração imprópria, que não seria necessária. Agora, a segunda parte, solucionar casos em que o respeito à forma societária levaria a soluções contrárias à sua função e aos princípios do ordenamento jurídico. É para isso que ela precisa existir mesmo. Eu trouxe os artigos, especialmente o parágrafo 5º do artigo 28 do consumidor. Esse é o que nós utilizamos. Nós não utilizamos o 50 do Código Civil. A gente utiliza o 5º do Código do Consumidor, que diz assim: a personalidade jurídica pode ser considerada em qualquer caso em que o consumidor esteja sendo prejudicado para pagar o direito do consumidor. Não é assim que a gente usa? É o parágrafo 5º. Aí aqui começam as grandes críticas a nós, né? Porque para o consumidor ninguém critica isso, porque todo mundo é consumidor, né? É bom, frente à grande empresa, mas é o mesmo princípio. Aqui é o trabalhador, o hipossuficiente, lá é o hipossuficiente consumidor. Então, é esse aqui que a gente utiliza. E como a gente utiliza o artigo 6º da teoria da aptidão da prova do Código do Consumidor? Então, o que eu acho que a gente tem que, cada vez mais, fazer? Fase de conhecimento, desconsideração, aquilo que o Henrique falou. O juiz da instrução processual, o advogado
claro que apontando isso, mas eu já vi vários processos em que, no depoimento, esse é o paradigmático, chamaram lá o dono da empresa para depor, ele era um laranja, né? Aí ele primeiro dizia assim, quem é o dono dessa empresa? Era uma madeireira. O dono da empresa é o seu... Esqueci o nome dele, graças a Deus que eu não preciso dizer. É o seu X. Aí dizia assim, mas não, olha, aqui está escrito que é o João da Silva. Não, o João da Silva é o Paraná, ele trabalha lá do outro lado do rio, ele não tem nenhum dedo. Então, tudo isso foi surgindo na instrução processual. Ou seja, sócio laranja e tal, e tal. Então, o juiz, aí, nesse processo, ele já integrou... me lembrei, Neuto Sangalho, o nome do homem. Integrou a lide esse Neuto Sangalho ali, naquela hora, e quando chegou para executar, foi tranquilo. Isso é o melhor dos mundos para nós. É você construir isso quando se trata, evidentemente, quando o advogado te dá essa percepção, ou quando você percebe, na instrução processual, você para, até começa tudo de novo, mas vale a pena, porque você evita problemas depois. Então, os indícios continuam sendo esses, é impressionante. Mesmo os prepostos, sócios comuns, não é só ser sócio comum. Só porque eu tenho uma empresa ali, meu filho tem outra ali. A minha é de ônibus, que vai de Santarém para Cuiabá, e a dele é de ônibus, que vai de Cuiabá para Santarém, mas nós não temos nada a ver um com o outro, a gente não reparte os mesmos ônibus, reparte a mesma garagem, mas só porque eu sou da mesma família. Então, a gente precisa fechar isso. Mesmo as instalações, patrimônios não diferenciados. Esse papel investigativo do advogado e do juiz, eu acho que a gente precisa cada vez mais utilizar os oficiais de justiça. Às vezes, quando o oficial de justiça vai fazer uma diligência, ele já escreve na certidão algumas coisas que te dão indicativo. Diz, olha, aqui disseram que esse senhor não é o dono da empresa, que o dono é esse aqui. Eu já vi coisas assim também, você já deve ter visto muito mais do que eu. Então, grupo é tranquilo. Parágrafo 2º, artigo 2º, a disregard aplicada pela lei é meio eficaz para alcançar a efetividade. Sócios, nós temos utilizado o artigo 28, parágrafo 5º do CDC. O artigo 21 da Lei da Ação Civil Pública, ele dá essa abertura para nós, manda aplicar as ações individuais à coletiva, a parte processual do CDC, notificando os sócios no caso de insuficiência de bens. E aqui, fraude também, a execução não precisa de desconsideração, né? A gente tem artigos próprios. Tem problema, no parágrafo 3º, problemas que eu digo para atrapalhar a nossa execução, é claro. Para mim, problema é quando atrapalha. Quando não atrapalha, é solução. O 792, eu marquei para ser rápida, mas... ele fala o seguinte... mas o problema aqui já é ligado à desconsideração. Marquem esse problema que eu vou passar rapidinho. A desconsideração do novo CPC, que é... Bom, adorei a dica do Henrique, porque a gente não vai poder aplicar o CPC em retalhos, em pedaços. Ou a gente diz, a parte geral do novo CPC, como o Henrique disse, ela é aplicável ao processo do trabalho, plenamente, ela se coaduna com os princípios que regem o processo do trabalho, ou então ela não é. Então, eu não vou poder pegar o que é bom. Na minha concepção, até agora, pelo que já estudei, para mim é melhor usar a cláusula de barreira. Olha, Lília, me deu 10 minutos. Usar a cláusula de barreira do 769, junto com 15 agora. Por quê? Porque... isso a gente vai deixar para o debate, os motivos e tal. Na desconsideração, qual é o problema? Olha o que diz o 133. Bom, primeiro que você tem que criar um incidente processual. Por isso que eu resolvi fazer essa minha fala de hoje, assim, evitando... Primeiro, vamos fazer todo o possível para não ter que fazer desconsideração quando não é necessário. Porque se a gente colocar essa palavra lá, a partir de agora, os advogados vão dizer, olha, tem que ter um incidente, vai parar o processo, etc, etc. Nós temos vários outros mecanismos que nos permitem fazer o que a gente já faz, só que utilizando o argumento correto, que vai evitar muito problema. Mas, quando não for possível, então, vamos desconsiderar. Aí, faz o incidente de desconsideração. Pelo novo CPC, para tudo.
para tudo e chama lá o cidadão para ele se defender, para poder desconsiderar a personalidade jurídica, tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução, para tudo. Ok. Nessa hora que parou tudo, por conta dessa regra aqui, do 793, parágrafo 3º, que já fala lá na fraude à execução, que também faz uma mistura, né, de desconsideração com fraude à execução, que é uma mistura que é própria do nosso sistema jurídico. Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar. A partir da citação é que a gente vai verificar a fraude à execução. Então, se ele se desfez antes dos bens, 1 mês antes, 10 dias antes, já não pode. E o parágrafo 4º. Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente que, se quiser, poderá opor embargo de terceiro no prazo de 15 dias. Tudo isso significa, se ele já... Avisos, né? Avisos. Olha, é o seguinte, vai desconsiderar aqui, então tira o teu dinheiro da conta. Vai ser assim, né? Se nós tivermos que aplicar, vai ser assim, eu não tenho nenhuma dúvida. Você avisar, já foi. Bom, o 134, ele diz que é dispensado o incidente se já foi requerida a desconsideração na petição inicial. Então, os advogados aqui vão ter que trabalhar melhor. Tá? Vão ter que pedir desde a inicial e nós vamos ter que investigar na fase de conhecimento. No artigo 137, diz o seguinte: acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração havida em fraude será ineficaz em relação ao requerente. Só em relação ao requerente, só naquele processo e os outros processos. Então, qual é a minha reação? Primeira reação aqui no direito do trabalho, nós não temos incidentes processuais, nós não admitimos oposição, chama denunciação à lide, etc., etc. Isso não se aplica ao direito do trabalho. E nós temos regra própria no que diz respeito à desconsideração dos grupos e em relação às sociedades isoladas, nós aplicamos o artigo 28, parágrafo 5º do CDC, por força do 21 da lei da ACP. Essa é a explicação, o argumento fácil. Tem um outro argumento. Dentro desse fácil, não cabe agravo de instrumento aqui, isso atenta contra os princípios mais caros ao processo do trabalho, celeridade, tal, enfim. Já nem quer mais que eu fale. Tá. E mais difícil, se nós tivermos que usar o incidente. Aí nós vamos ter que fazer o seguinte: nós vamos ter que, para evitar que o sócio dilapide o patrimônio quando ele vislumbra esse redirecionamento da execução, nós vamos ter que usar da tutela de urgência, do arresto. E, nesse caso, o arresto é uma das exceções que o Henrique falou ainda agora, é possível que se faça o arresto inaudita altera partem. Tá? Então, artigo 300, parágrafo 3º, e 301 vai dar mais trabalho. Tá? Você tem que... E também tem uma coisa. Pode ser de ofício, Henrique? Aqui não está escrito que pode ser de ofício, nem que não pode. Artigo 300, parágrafo 1º. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode. Para mim, já pode. Quem pode de ofício. Conforme o caso. Exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos, podendo ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. Se aplica ao hipossuficiente trabalhador tranquilamente. Pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. Então, é em limine, inaudita altera partem. E o 300 caput, que possibilita essa tutela de urgência.
E o 301, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra, e essa abertura é muito importante, qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito. Então, se no pior dos mundos, para mim, nós tivermos que instaurar incidente de desconsideração, nós imediatamente vamos ter que nos utilizar das tutelas de urgência, o arresto, as outras também, mas me veio logo à cabeça o arresto, porque, para isso, a gente tem uma flexibilidade dada até pelo novo Código. E se isso vier a acontecer, nós temos que caminhar para essa outra saída. Bom, era isso que eu queria pontuar. Esse papel, o nosso papel é evitar cada vez mais desconsiderar daquele jeito, quando a gente já está no meio da execução, que era muito bom, mas, enfim, construir esse caminho desde o início. Para tanto, nós vamos precisar, evidentemente, da colaboração, né, dos advogados, não do processo colaborativo, porque aqui o processo ele tem uma característica muito clara, ele é feito todo em favor do hipossuficiente trabalhador. Então, eu fico muito reticente quanto a essa colaboração aqui total no processo do trabalho. Mas são essas as considerações que eu tinha a fazer para nós tentarmos evitar problemas no que diz respeito ao patrimônio das sociedades e dos sócios. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Suzy. Pela programação aqui, colegas, a gente tem atividades até às 13 horas, com a última palestra do colega Roberto Fragali Filho, lá do Rio de Janeiro. Então, não tem uma previsão aqui de intervalo, que encerra às 13 horas. Então, agora a gente vai aos debates, às perguntas. Ao término dos debates e perguntas, eu vou precisar de 2, 3 minutos para passar alguns informes da Escola Judicial e também fazer um sorteio. Então, a palavra está franqueada, se tiver microfone móvel, e tem perguntas também escritas, mas pode fazer diretamente também quem assim desejar, tanto por escrito, né? Então, vamos lá. Então, enquanto vem as perguntas aqui, eu queria provocar logo o doutor Henrique Moita. A grande questão das inovações do CPC, que me deixaram assim, e estão me deixando preocupados, o CPC não pode engolir a CLT, mas a CLT deve manter os seus princípios. E o 769 da CLT ali, que eu reputo o artigo para buscarmos em qualquer outra legislação complementar, a regra, a norma e o princípio e o valor aplicável ao processo do trabalho. Então, a grande questão o novo CPC vai engolir a CLT ou o 769 vai continuar nos orientando a dizer: eu vou buscar no CPC aquilo que nos interessa a efetividade da execução. Então, essa é a primeira grande questão, doutor Henrique, a meu ver. Será que o novo CPC vai sucumbir, a CLT vai sucumbir diante do novo CPC, ou a gente busca lá, no CPC, as novas regras que se aplicam? Então, essa é uma questão. A outra, quanto às decisões parciais lá, que podem ensejar os recursos também parciais, né? As decisões do segundo grau lá, então, em razão do fato novo. Então, surgido o fato novo no tribunal, a questão, o CPC não fala lá se o tribunal vai instruir ou se o tribunal vai remeter o processo mediante carta de ordem ou simplesmente fazer baixar novamente o processo para investigar aquele fato na vara de origem. Então, isso aí não passa uma ideia de internabilidade de processo, quer dizer, até quando vai ensejar esse tipo de situação de fato novo, que é de fato novo?
isso não torna interminável, de fato, o processo para o princípio de efetividade até do artigo 5º e inciso 78 da Constituição. Essa regra também não é incompatível com o artigo 765 da CLT, que diz que o juiz tem ampla liberdade de processo e deve determinar as medidas úteis e necessárias para o seu esclarecimento. Então, essas questões não são incompatíveis que trazem do CPC com a regra da CLT. Então, um ponto de partida aí para a gente refletir, doutor Henrique. Meu caro Océlio, muito obrigado pelas colocações. Eu acho que o ponto de partida continua sendo a análise do 769 e do artigo 15 do CPC. Por isso que eu fiz questão de começar a minha explicação sobre o impacto na execução trabalhista em relação ao novo CPC, dizendo que a gente tem que refletir sobre a aplicação do sistema todo, não apenas do aspecto da execução. Então, tecnicamente falando, o artigo, até a professora Suzy falou isso, o artigo de defesa da CLT é o 769. É a cláusula de barreira, como foi colocado aqui, é o 769. E esse 769, em conjunto com o 15, vai nos defender de alguns ataques do CPC. Agora, realmente, em razão da aplicação subsidiária, a gente, seguidas vezes, vai ter que refletir. Eu lembro do 475J. Quantas situações jurídicas nós enfrentamos na prática sob a aplicação do 475J no âmbito do processo do trabalho? O próprio TST como é que se diz? Ele enfrentou diversas vezes, em contradição até com alguns julgados, a aplicação do 475J. Então, a preocupação que eu passei para vocês é exatamente essa. Como, que eu não tenho a resposta, na verdade, é uma resposta que vai ser analisada em cada caso concreto. Como se defender? Como eu posso importar técnicas do bem? Eu acredito que as tutelas provisórias são técnicas do bem. Eu até ia colocar, Suzy, em relação a cautelar, que você colocou a cautelar de arresto aí, que há uma corrente doutrinária do novo CPC dizendo que acabou a cautelar de ofício no novo CPC. Para mim é extremamente perigosa essa afirmação de que acabou a cautelar de ofício. O próprio artigo que foi colocado aqui na exposição da professora Suzy, outras medidas para satisfazer o processo, permitem, na minha forma de pensar, que a cautelar de ofício tem que estar diante do Poder Geral de Cautela, que no novo Código será Poder Geral de Tutela Provisória, para englobar tutela antecipada e cautelar. Agora, respondendo objetivamente a primeira colocação do professor Océlio, chamo o professor porque os dois são meus colegas professores, né, da UNAMA e do CESUPA. Então, chamo o professor Océlio e a professora Suzy. Então, a primeira pergunta do professor Océlio foi: como nós vamos interpretar? Essa resposta nós temos que encontrar nesse ano de 2015 e vamos ter que nos deparar com os casos concretos a partir do ano que vem. Agora, o do fato novo, Océlio, é o 933 que eu coloquei aí. Observem a leitura do 933. Será que ele realmente... Eu me preocupo muito com o 933 do novo Código. Será que ele vai em sentido contrário ao 765, como você colocou? Será que esse poder decisório com dever de contraditório prévio não vai contra o sistema trabalhista? Será que o processo cooperador, como também foi colocado aqui, é o processo que caminha o processo do trabalho no mesmo sentido? Se não se aplicar, nós vamos dizer que não se aplica quase todo o CPC. Porque quase todo o CPC é pautado na ideia do contraditório prévio para evitar decisão surpresa e para amarrar decisões cuja oportunidade das partes se manifestarem antes não tenha ocorrido. O 933, observem aí, ele paralisa o julgamento. Até eu dou um exemplo, dei exemplo já que eu tenho falado desse dispositivo, que pode ser que no momento do julgamento de uma apelação, na defesa oral, o advogado suscite uma questão não debatida para o julgamento. Para o julgamento. Para o julgamento, está aqui, parágrafo, está aqui, parágrafo 1º do 933. Mas eu estou discutindo, vamos dizer, posse, aí ele vem com uma questão de, sei lá o quê. Mas pelo 933 tem que garantir o contraditório prévio, então paralisa o julgamento, olha que coisa absurda. Eu não posso dizer rejeito in limine, isso não tem nada a ver. Mas antes de rejeitar, tem que dar oportunidade para o outro se manifestar, porque também pode ser acolhido. Eu não estou dizendo que eu estou defendendo isso, eu estou dizendo que é a temática do Código de Processo Contraditório Prévio. Vai se aplicar no RO, nosso trabalhista? Ninguém suscitou, aqui na defesa oral, no tribunal, ele suscita ali na sessão alguma matéria que não foi debatida antes. Vai paralisar o julgamento?
Então não vai se aplicar o 933, que é o do fato novo. Eu não preciso debater o fato novo antes de decidi-lo. Então, se não se aplicar o fato novo, não se aplica o princípio da cooperação. Então, não se aplica o artigo 9º. Então, eu vou poder decidir sem ouvir ninguém. Eu não preciso abrir contraditório prévio. É por isso que eu estou dizendo, ou se aplica o sistema todo, e aí vai importar até no nosso sistema de execução, o poder decisório do juiz na execução, a questão da cautelar de ofício, tudo isso gira em torno de um princípio, que é o princípio da cooperação em contraditório prévio. Por isso é que eu fiz questão de, antes de debater especificamente as mudanças do CPC na execução, falar para vocês que a parte mais importante do código, para a gente refletir se cabe ou não ao processo de trabalho, é a parte inicial, até o artigo 14, mais ou menos. Nós estamos falando do artigo 9º, que vai refletir no 933, que está aí no quadro, que é o que foi objetivamente a pergunta do Océlio, né? A questão do fato novo abrindo o contraditório. O único problema é que o nosso sistema é pautado por outras técnicas. E sempre funcionou bem assim. Abrir contraditório com pauta sobrecarregada, com a ideia de que quanto maior o tempo, quanto mais tempo demorar, mais a possibilidade de fraudar a execução vai ocorrer. Então, isso talvez seja uma munição, e vai ser munição, para grandes debates que vão girar em torno da efetividade da execução trabalhista. Ok? O 933 está aí no quadro, pessoal, para a gente debater da questão do fato novo, né? E a grande questão aí é o grande perigo de transformar o processo de trabalho no processo civil, né? Então, aí vai muito da sensibilidade do juiz do trabalho em fazer manter essa regra da simplicidade, da oralidade, da informalidade, e não importar, de fato, essas regras do processo civil que vão atravancar, de fato, o processo de trabalho. Então, essa é uma preocupação muito grande, que já é tendente, e os advogados vão se aproveitar muito desses aspectos novos aí, né? Tem duas perguntas aqui, uma doutora Suzy. A pergunta é: haveria conflito entre a impugnação no incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a possibilidade do sócio poder opor embargo de terceiro, conforme previsão no novo CPC? O novo CPC ele traz essa questão especificamente. Eu vou voltar só um pouquinho e dizer como é no atual CPC. A gente desconsidera a personalidade jurídica. Aí vem um sócio e diz: olha, eu estou embargando aqui de terceiro porque esse bem é bem de família. Ele pode fazer isso por embargo de terceiro? Pode. O artigo 1046 atual do Código de Processo Civil diz que, dependendo da qualidade em que ele defende o bem, ele está defendendo como bem de família, esse bem ele pode ser considerado terceiro no que diz respeito àquela execução. Se for, ele vem em embargo de terceiro, ele já foi desconsiderar a personalidade, ele já integra a execução, ele vem com embargo de terceiro, dizendo que o bem do sócio não pode, etc. e tal. Aí não, ele não cabe embargo de terceiro, ele teria que embargar a execução. É o que hoje. O novo CPC, ele continua trazendo essa hipótese. Considera-se, artigo 674, parágrafo 2º. Considera-se terceiro para ajuizamento dos embargos o cônjuge ou companheiro quando defende a posse de bens próprios ou de sua ameação, que acaba sendo mais ou menos isso que eu disse aqui. O cônjuge pode vir defender a ameação dele. O adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia de alienação realizada em fraude à execução. E agora a resposta. Inciso 3º. Quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica de cujo incidente não fez parte. Qual é esse artigo, Suzy? É o 674. CPC, né? Novo, parágrafo 2º, inciso 3º. 673? 674. Ah, está aqui. Parágrafo 2º, okay. inciso 3º. Está no quadro aqui. Então, fica muito claro que o legislador ele foi fechando todas as... Se não tem incidente lá, ele vem com embargo de terceiro cá. E ele pode fazer isso. Se tiver incidente, não. Aí ele vai ter que se defender no incidente. Era mais ou menos hoje o que a gente diz.